Eu sou péssima, vocês me ajudam a lembrar, gente, pelo amor de Deus. Isso mesmo, muito bem. Tá. Só um minuto. Então, a nossa disciplina, né, tecnologia de alimentos, e temos bastante coisa para estudar. Aliás, é muita coisa para estudar em pouco tempo, né? Mas vamos tentar agilizar, não só, né, com conteúdo exposto aqui, mas com bastante estudo de caso, com bastante materiais que possibilitem que a gente vá, né, pegando alguma coisa para agilizar, potencializar esse conhecimento, né, esse estudo. A disciplina, ela é híbrida, né? Então, vocês têm um livro, né, único, muito bom, né? Eu já conheço ele desde a outra vez que eu ministrei a disciplina, né? Tem muita coisa boa, tem uma linguagem tranquila. Eu vou passar também bastante material para vocês que eu tenho, né? Vou estar colocando no portal, mas o nosso material de estudo, né, é o livro único que vocês precisam se basear, tá? Mas sempre vou ter materiais para estar passando para vocês, para que a gente, para complementar isso aí, e também numa outra linguagem, né? Eu também, quando comecei o meu mestrado, muita coisa eu tive que reaprender, então eu tive acesso a bastante material que me ajudou bastante, eu vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Então, a nossa carga horária são 60 horas, né? Nós teremos 12 encontros, tirando as provas, né? As oficiais. Então, vocês precisam ter 75% de frequência e isso dá um total de 3 faltas. Ana, você vai controlar a frequência? Eu vou. Essa semana talvez não, né? Mas eu vou controlar, até para estar né, estimulando quem assiste a aula síncrona, né, no dia, para, né, favorecer a esses alunos, tá bom? Eu coloquei aqui, né, as aulas quartas e sextas, no início, né, quando a gente estava no planejamento, eu perguntei a mesma coisa que vocês me perguntaram. Aliás, eu fui até, né, bem rápida em perguntar. Os alunos de sexta vão poder assistir na quarta e vice-versa? A princípio poderia, né? Mas, diante dessa situação em que, né, vai ser gerados os links e tal, são turmas diferentes, né? Não vai poder, né? Então, você tem que assistir e na sexta, os alunos de sexta também vão ter que assistir, tá bom? O plano de ensino, gente, já está no portal, já está aprovado, vocês têm acesso. O plano de ensino, ele é o nosso contrato de trabalho, então lá é que está descrito todos os objetivos, a ementa da disciplina, né? A questão da bibliografia, do processo de avaliação, como que são feitas as avaliações. Então, acessem o portal, né? Vejam o plano de ensino, e se tiverem alguma dúvida em relação a ele, depois vocês me procurem, né? Alguma coisa que eu tirei dele, né? A questão dos objetivos principais, né? É o aprendizado, é desenvolver em vocês competências da área de tecnologia de alimentos, tá? Buscando, né, através dos conteúdos estudados, foco nas habilidades para atuação profissional, não só nessa área, mas como um nutricionista, né, também. Ai, Ana, mas eu vou precisar dos conceitos de tecnologia de alimentos para ser, né, para minha prática profissional? Claro, né? Você está diante de um paciente intolerante à lactose. Você sabe como que se dá o processo de fabricação do iogurte, né, do queijo, né? Então, o processo tecnológico, no processo tecnológico há, né, um certo consumo, né,
dessa lactose, né? Nós estamos falando de intolerantes, viu, gente? Não alérgicos. Então, você tem, né, dependendo do paciente, dependendo, né, da gravidade dessa intolerância, ele consegue aceitar determinados tipos de alimentos, sim, tá? Por quê? Porque o processo tecnológico de fabricação natural dele, ele já há esse consumo, né, já há essa quebra, né, dessa substância que ele é intolerante. Então, é importante a gente conhecer, sim, né, todo o processo tecnológico, tá? Compreender os principais, primeiro saber por que conservar os alimentos, né, todo o processo de deterioração desses alimentos e esses métodos de conservação, né, necessários, bem como a industrialização e a elaboração dos produtos. A gente vai, né, conhecer e estudar o processamento do leite, dos seus derivados, da carne, dos ovos e dos pescados, a questão dos cereais, dos grãos e leguminosas, frutas e hortaliças, né, os minimamente processados, óleos e gorduras, a questão do açúcares e seus xaropes, a tecnologia do cacau, né, do chocolate e bebidas alcoólicas, que todo mundo é filho de Deus, né? Enfim, né, é muita coisa em pouco tempo, mas a gente vai tentar, né, agilizar isso ao máximo. Essa é a nossa bibliografia, né? Além do livro único, né? O livro único, você tem várias, também utilizam essa bibliografia. A chitarra não foi essa aqui, a Maria Isabel, mas a irmã dela foi minha orientadora. Então, né, tem bastante coisa que vocês podem aproveitar. Eu gosto bastante desse livro e ajuda bastante, né? Evangelista também. Estou destacando, caso alguém queira investir em alguma coisa, né, em alguma aquisição de livros, né, são as minhas recomendações, tá? O cronograma, gente, vou compartilhar com vocês o cronograma para que vocês possam verificar, né? Eu tentei, conseguem visualizar, gente? Sim, só que tá pequeno. Muito pequeno? É porque eu tô no celular, né? Ah, beleza. Mas assim, depois vocês acessem o portal e eu tentei, gente, deixar o mais explicadinho possível, tá? Tudo que a gente vai estar falando, né, nas aulas, na pré, na pós-aula, as atividades, as pontuações, tá? Tudo isso aí tá muito, né? Eu tentei deixar bem explicadinho para que vocês saibam aonde vocês estão pisando, tá? É claro, gente, esse é o nosso contrato, né? É o nosso plano de trabalho, né? Cada dia é um dia, né? Eu quero seguir e até peço que vocês, né, tenham isso sempre em mãos, até para me cobrar. Ana, olha, você colocou lá no cronograma que a gente ia falar sobre isso, o que seria isso? Ou a gente não vai falar mais? Ou a gente já falou disso, Ana, na outra aula, nós estamos falando de novo. Então, assim, vocês me ajudem também, ok? Então, vocês vão ver que eu deixei ele bem explicadinho. Eu coloquei aqui em vermelho, gente, a questão da pré-aula e da pós-aula, né? Aquelas atividades virtuais que já estão, né? Que são das disciplinas híbridas e que vocês têm que, né, fazer. Então, eu mesmo assim, já são atividades que já estão lá no portal, que já ficam disponíveis para vocês, mas eu coloquei aqui para ficar bem explicadinho para vocês, tá bom? A nossa oficial 1, ela acontece para vocês no dia 7 de novembro, tá? Valendo 1000 pontos, né? A princípio será de forma remota também. E a oficial 2 será no dia 2 de dezembro, também a princípio de forma remota, tá? Outras atividades, gente, eu vou sempre fazer via portal. E todas as atividades, vocês vão ver tudo aqui no pós-aula,
tem a questão né, dos pontos que vale, e eu sempre vou dar um prazo. Vocês sempre vão me entregar via portal, mesmo que seja um arquivo, vai ter elaboração de questionários, enfim, vão ter várias coisas. E eu vou colocar prazo, né, para ele. Então, o próprio portal, ele vai abrir num determinado horário e vai fechar num determinado dia e horário, tá? Então, eu sempre vou estar falando isso aí e, né, fechou, tá? Então, até também, né, uma forma de ser justa com quem faz dentro dos prazos, né, para vocês não perderem a pontuação que vocês já sabem, né, mais do que eu, o quanto que é importante. Então, depois vocês peguem, né, e veem com bastante atenção a questão do plano de ensino, ok? Alguma dúvida, gente? Ah? Eu só tenho referente às pessoas que têm um estágio na sexta-feira pela manhã e tem essa aula. Como que vai fazer? Na sexta-feira, quem tá, porque na verdade assim, tá no, você assiste a aula que começa às 7h30, 7h30, 8h, e se você tá na sua unidade, você assiste ela gravada, tá? Mas, gente, vai ser só mais esses primeiros dias. Depois, o cronograma já vai estar incluído a sexta-feira. E aí, a gente também fez o cronograma. Quem que tá mexendo? Eu acho que a Melissa se confundiu. E aí, vão ser... A gente já programou essa questão das turmas. Então, quem vai ficar, vai ser depois do horário da aula, entendeu? A gente já pensou nisso aí. Ok? Fiquem tranquilos. Vocês não serão prejudicados nenhum nem o outro, tá bom? Vai dar tempo. Vai dar jeito. Ok, gente? Continuando, então. Então, nossa metodologia de ensino, né? Estamos aqui, eu de um lado, vocês do outro, né? E essa é uma tendência, né? A gente meio que foi, né, obrigado a isso, mas eu acho que a gente, né, tá vivendo os novos tempos. Então, eu sou dessa figura aqui, né? Eu sou da época como é que fala? Da transparência, né? Do retroprojetor. E hoje vocês já estão aqui, né? Tocando nas telas e resolvendo tudo com um toque só e tendo acesso a tudo. Então, é uma vantagem, é um privilégio muito grande vocês estarem vivenciando essa situação hoje, tá? A nossa metodologia, né? Vocês já sabem desde o início, a nossa metodologia é a chamada sala de aula invertida. Então, né? Nós temos o antes da aula, a aula e o depois da aula, né? Aqui a gente tem uma outra nomenclatura, mas é isso, né? Eu preparo o conteúdo, né? Que eu vou ministrar na aula, eu compartilho com vocês, tá? E vocês, antes da aula, né, acessam ou fazem alguma coisa, leem algum material sobre o conteúdo, sobre o tema, tá? E na aula a gente
tira dúvida, a gente faz atividades práticas para, né, tentar fixar aquele conteúdo. Então, a gente tenta trabalhar de uma forma mais ágil, uma forma mais dinâmica, tá? E depois a gente, né, passa alguns conteúdos de forma a avaliar esse aprendizado, de forma, né, a revisar aquilo que a gente estudou, e tudo isso serve para quê? Para que a gente também desenvolva, além das habilidades, do conhecimento técnico, também, né, a questão cognitiva e socioemocionais, que também são importantes, né? Quem está no estágio, vocês que estão no estágio, tanto de clínica quanto de produção, sabem que a questão, né, emocional, ela conta bastante na hora, né, da execução, da aplicação desses conteúdos, tá? Então, a gente precisa desse retorno de vocês, né? A gente precisa que vocês, né, tenham essa dedicação, né, para esse momento, para que vocês realmente possam aproveitar essa metodologia e que a gente também possa conseguir cumprir aquilo que está no cronograma, né? Então, vir preparado faz toda a diferença para que, né, a nossa aula flua de uma maneira melhor, tá bom? A questão das faltas, gente. Essa semana, como eu falei, eu não vou controlar muito as frequências, mas, né, menos de 7 dias, conversa comigo, mais de 7 dias tem que abrir um processo, tá? A gente conversa no sentido de você, né, ter a oportunidade de, né, refazer alguma atividade avaliativa que talvez você perdeu, né, fazer uma outra atividade substitutiva, para que você possa não sair prejudicado por conta do seu atestado, né? Sabendo que o atestado justifica, não abona, tá? Então, a responsabilidade é de vocês, né? Perdi a aula, eu vou atrás do que foi dado, vou ver, né, a questão de como eu vou recuperar aqueles pontos, aquelas atividades avaliativas, mas o conhecimento teórico você tem que ir em busca sim, ok? Eu vou tentar toda semana lançar, né, a frequência, então bastante atenção por conta da reprovação, tá? É claro, eu entendo que todo mundo tem vida fora daqui, então às vezes, Ana, não vou poder assistir porque eu tenho alguma coisa e tal. Conversa antes para a gente resolver, tá? Não deixa para depois. Para depois eu não vou aceitar nenhum tipo de justificativa, tá? Então a nossa disciplina, né? Ela é híbrida. Nós temos aqui, né, 2 avaliações oficiais, a primeira vale 1.000 pontos, a segunda vale 4.000 pontos. Aquelas as atividades pré-aula e pós-aula, né? Vocês vão adquirindo pontuação também, podendo totalizar 1.000 pontos no primeiro bimestre e 1.500 pontos, né, no segundo bimestre. Desculpa, essa avaliação sou eu que passo, tá, gente? Essas pontuações. E aqui eu quero abrir um parênteses. Ana, eu vi lá no cronograma que você foi colocando a pontuação, só que no primeiro bimestre tem mais de 1.000 pontos, tá? Fiquem tranquilos. Se ultrapassar essa pontuação de 1.000 pontos, o que sobrar vai para o segundo bimestre, tá? Por quê? Porque eu fui dando a pontuação pela atividade. Então, tem atividades que vocês vão ver que são mais simples, vale menos pontos, mas tem atividades mais complexas que valem mais pontos, né? Óbvio. Então, passou de 1.000 pontos, tudo bem, né? O que tiver a mais vai ficar para o segundo bimestre. Fiquem tranquilos, tá? Aqui, esses 1.000 pontos que são as atividades virtuais, né? Essas de pré e pós-aula, ok? E as atividades transversais que vocês também têm acesso via portal. O desafio nota máxima, né, que começa amanhã, né? Então, vocês já podem ter acesso. O ED da matriz, cursos de nivelamento e cursos livres, tá? Vocês podem ter, no máximo, 3.500 pontos, tá? Então,
vão atrás, corram, não deixem para o final, tá? E o total você tem, né? Você pode atingir até 12 mil pontos. Para ir para exame, você precisa desse mínimo, né? Para que você possa, né? Ir para frente, né? Para exame, 2.500 pontos, né? O oficial 1 e 2. E 7 mil pontos lá no final, fazendo as outras atividades. E 75% de frequência. Você está automaticamente reprovado, né? Você tem que fazer bastante esforço para ser reprovado sem exame, né? Se você não atingir o mínimo de 3 mil pontos em todas as atividades, avaliação em sala de aula, as virtuais e as atividades transversais, ou não possuir os 75% de frequência, tá? Segunda chamada, se você perdeu a primeira oficial, você vai fazer a segunda chamada valendo 1.000 pontos. Se você perdeu a segunda, 4.000 pontos. Se você perder as duas, vai valer a de maior peso, ou seja, 4.000 pontos. O exame final, se você for, né, para o exame final, ele tem valor de 5.000 pontos e ele vai substituir a soma das duas oficiais, tá? Lembrando que, independente da pontuação que você precisa no mínimo de 2.500 pontos, tá? Então, para ser aprovado com o exame, né, você precisa da nota do exame, mais todas as atividades de pelo menos 7.000 pontos, ok? As nossas provas, olha lá, né? No caso de vocês, é o noturno, né? Então, a oficial 1, né, vai ser no dia 9 de outubro, a 2 no dia 4 de dezembro e a segunda chamada dia 7 e exame dia 11. Gente, eu até acabei de perguntar para a Melissa isso numa reunião que nós tivemos agora à tarde. Na semana de prova, né, parece-me, eu não tenho certeza, depois ela ficou de confirmar, se a prova vai ficar disponível por um período maior, né, porque esse dia aqui, né, é o dia da disciplina, entendeu? É o dia que vocês têm a disciplina. Então, eu coloquei, teoricamente, né, que a prova acontece nesse dia. Mas ela falou que, né, nesse semestre que passou, as avaliações ficaram disponíveis por um período, por alguns dias. Então, se isso mesmo for confirmado, eu acredito que eu vá utilizar essas semanas, né, essas datas, para dar aula também. Por quê? Porque o cronograma é bem apertadinho, tá? Mas isso aí a gente se acerta depois, porque ela ficou de confirmar isso, que não é uma coisa que tá claro ainda. Então, essa informação eu fico para passar para vocês, para confirmar com vocês depois, ok? Como as oficiais, né, elas acontecem de forma remota, né, elas vão ter somente uma tentativa. Você pode, se tiver esse período para vocês fazerem, né, vocês podem fazer a qualquer tempo durante o período que a prova fica aberta, mas uma vez iniciado, você precisa terminar, tá bom? Então, você só tem uma tentativa. Depois da prova, né, na próxima aula, após a prova, né, na outra semana, nós vamos fazer uma revisão, né, uma forma de uma vista-prova, como que, né, vamos resolver a prova na próxima aula, tá? Caso você não concorde, né, você pode abrir, né, uma solicitação, um chamado para revisão daquela questão, tá? E da sua pontuação também. Após a vista, a gente vai continuar com o nosso conteúdo, tá? Até porque, né, como eu falei, tá bem apertadinho. Como que vai ser as nossas atividades, gente? Principalmente porque a gente está fazendo de forma remota, a gente vai, né, infelizmente, né, ou felizmente para muitos, né, para alguns,
As atividades, elas vão ser individuais, algumas eu vou tentar fazer com vocês em grupo, em dupla, em trio, tá? Deixando a critério de vocês essas escolhas, tá? Vou passar também bastante lista de exercício, né? Estudos de caso, para que vocês possam trabalhar o conteúdo, tá? E algumas aulas práticas que parece que tem na disciplina, mas eu ainda não recebi nada concreto, tá, gente? A data de entrega, né? Como eu falei para vocês, eu vou sempre colocar via portal, então vai ter o momento de abrir essa atividade e fechar. Então, vocês vão ter um prazo, mas eu vou sempre estar informando para vocês, tá? Hoje, por exemplo, vocês não têm atividade desse tipo, né? Primeira aula, né? Também ninguém merece. Mas eu sempre vou estar avisando no final da aula ou durante a aula, tá? A atividade, para que você possa, né, ter ciência de que ela vai abrir para você fazer e depois ela vai fechar também, ok? Geralmente eu vou dar uma semana de prazo para vocês estarem resolvendo a prova, né? Essa avaliação. Mas também vou fazer de uma tentativa somente, tá bom? Em caso de falta no dia da atividade, ela só vai ser aceita novamente se me apresentar atestado médico, tá? Como a gente falou, na hora do atestado médico. Normas de convivência, gente, deixei para falar agora para ver se vocês, né? Hoje, na hora do estágio que eu estava falando para o pessoal, né, que vai começar o estágio aí, né, eu expliquei, pedi para abrir a câmera, né, mas poucos abrem, e aí quando eu fui falar da prova, olha, gente, então a prova vai ser presencial, não sei o quê, e aí não vai ser permitido o uso de calculadora. Ah, mas só foi câmera abrindo. Como assim, professora? Não pode usar calculadora, não sei o quê. Falei, ai, olha só, que técnica legal, né? Vou ver como que eu posso fazer vocês abrirem a câmera para eu ver vocês, para que eu constate que eu não estou sozinha falando para uma tela de computador, tá? Então, eu peço que vocês deixem as câmeras abertas para que eu possa ver. O telefone, ó, o microfone no mudo, tá? Mas sempre que você quiser perguntar, por favor, gente, pode interromper. Levanta a mãozinha ou abre o microfone e fala, Ana, olha, eu não entendi isso. Você pode voltar? Pode explicar de novo? Não tem problema. Eu prefiro que você interrompa e né, para que eu fale, para que depois a gente não fique acumulando também, tá bom? E, gente, vocês já sabem o horário de aula. Então, assim, no horário de aula, reserva aquele tempo para você assistir a aula, um espaço para que você possa, né, ver com bastante atenção a aula, que você possa apoiar um caderno para que você possa estudar, fazer as anotações. Então, é como se você tivesse indo na aula, tá? Eu também, eu me preparei, né? Eu me maquiei hoje de manhã, mas já deve ter saído tudo, tá? Mas eu tô aqui para vocês, eu queria que vocês estivessem aí para mim, tá bom? Então, eu espero vê-los todos de câmeras abertas, ok? Podem abrir, já pode abrir. É para abrir. Abram a câmera. Só a Milena que tá de câmera aberta. Beatriz, Ana Clara, Gabriela. Ninguém quer ver. Pamela. Hã? Pamela, aqui. Então, eu não tô vendo você. Eu não vou conseguir abrir a câmera porque no notebook não tá aparecendo. Todo mundo tem uma desculpa, né? Uhum. Tá bom. Olha, gente, eu sempre gosto de passar os eventos para vocês da disciplina. Não tá tendo muitos eventos, mas eu achei esse aqui, né? Eu vou muito no site da Sociedade Brasileira de Ciência e Tecnologia de Alimentos, e lá tem bastante congresso e tal. E tem esse que vai acontecer em 2021, vai ser online. Parece que é de graça, mas as inscrições são limitadas, então tem que fazer. Então, depois, se vocês quiserem ir lá ver a programação, é bem interessante, tá?
vai ser online, então, né, mais uma oportunidade para todo mundo. Tudo bem? Gente, dúvidas? Antes da gente começar o nosso conteúdo? Não? Então tá. E aí, eu não sei se vocês já viram essa imagem, eu espero que vocês se tornem estudantes e não alunos, tá? O aluno, ele pede meio ponto para passar, é sempre uma vítima do processo de aprendizagem, do modelo acadêmico, a culpa é sempre do professor, né? Ele tenta decorar o conteúdo no dia da prova, ele só estuda para a prova e só terminou de ler a lista porque eu estava lendo. O estudante não, né? Ele quer saber por que ele perdeu meio ponto, aonde ele perdeu, né? Ele é responsável pelo seu aprendizado e busca sempre melhorar, né? Ele se apodera disso. Ele sempre fala que ele poderia ter sido melhor, tá? Ele tem um método para se organizar, né? Para estudar. Ele estuda, né? Para a vida e sempre curte as férias antes do que o aluno, tá? Então, eu espero que todos vocês, assim, eu já tenho contato com vocês, eu falo para todo mundo, olha, uma turma, falei para as meninas da clínica, né? Ó, o pessoal que está comigo na produção, vocês vão adorar eles, porque eles são super, né? Estão super ativos, né? São correndo atrás do prejuízo aí, né? Então, vocês vão gostar bastante deles. Então, assim, vocês são, né, cada um dentro da sua particularidade, vocês estão me surpreendendo, estou gostando bastante do desempenho de vocês, tenho recebido vários elogios de vocês, então eu tenho certeza que a nossa disciplina de tecnologia, mesmo de forma remota, vai ser bem legal, tá bom? Pode perguntar, Milena. É porque você falou de uma imagem, só que eu não tô vendo nenhuma imagem aqui. Você tá compartilhando a tela com a gente? Tô. Você não tá Não vendo? tá aparecendo. Só Não. ela que tá vendo? Mais alguém não tá vendo? Eu também não tô vendo, professora. Tá, Aqui eu tá vou... carregando. Tá entre um slide de diferença entre aluno e estudante, que a senhora estava explicando, né? É essa aí mesmo que tá. Agora só tá carregando. Ponto de interrogação e alimentos. Eu vou Travou. parar e compartilhar de novo, tá bom? Ok. Professora, vai sumir o meu vídeo, mas porque eu vou abrir no computador, para Tá. conseguir ver melhor o seu slide. Estão vendo agora a vaquinha? Ok, gente? Sim. Como em outras disciplinas, o nosso artista principal é o alimento, tá? E o alimento aqui na tecnologia, a gente tem que ou transformá-lo ou manter as suas características, tá? Então, é um grande desafio. Antes da gente saber como fazer isso, é importante que a gente saiba o que é o alimento, tá? Então, vocês já devem ter visto
N conceitos, né? Eu vou buscar o conceito que é importante que vocês saibam para que a gente aplique, né, os métodos de conservação, impedir a deterioração dele, para que vocês possam entender no futuro, tá? Então, para nós, alimento é toda substância ou mistura de substâncias, né? Que pode estar no estado sólido, líquido, pastoso, destinado a fornecer ao organismo vivo, né, os elementos necessários à sua formação, manutenção e desenvolvimento, tá? É um material nutritivo que, introduzido no organismo, preenche as necessidades de manutenção, crescimento, funcionamento e restauração dos tecidos, né? Então, o aporte proteico que uma criança precisa não pode ser comparado com um adulto, né? Por exemplo, a criança está em crescimento, está formando tecidos, né? Um paciente politraumatizado, né? Ele precisa de um aporte proteico grande. Por quê? Porque ele teve parte dos seus tecidos destruído. Ele precisa restaurar, ele precisa reconstruir aquilo ali, tá? Então, a gente precisa compreender, né, essa situação. E para que o alimento ele desenvolva essas funções no organismo, tá? Nos organismos vivos, ele precisa se manter, ele precisa ter uma qualidade mínima, ele precisa estar íntegro. E aí, como manter essa integridade? Como manter esse alimento? Como conservar esse alimento de forma que ele nos forneça todas essas funções que a gente acabou de ver. E agora, quando eu faço pergunta, é para que vocês respondam, viu, gente? Então, pergunta. Por que conservar o alimento? E aí? Para que ele dure mais tempo. Para que ele dure mais tempo, para mantê-lo sempre no seu estado comestível. Então, vou traduzir o que você falou em termos técnicos, tá bom? Aumentar a vida de prateleira dele. O que mais? Manter a integridade. Manter a integridade dele. Podemos falar que para manter as características sensoriais dele, organolépticas. O que mais? Para que eles não se deterioram? Sim, para que eles não mantenham, né, essas características. Quem mais? Vocês estão no caminho certo, né? Primeiro, né, a questão, né, do não deteriorar e manter as características, né? Inibir ou retardar o desenvolvimento microbiano, né, microbiológico e enzimático. O que seria esse enzimático, né? Todos os organismos vivos, né, principalmente os perecíveis, né, os chamados perecíveis, eles têm reações químicas que acontecem por ser organismos vivos, né, eles têm essas reações que naturalmente ocorrem, tá? E que mais dia ou menos dia, ele vai se deteriorar, tá? A tecnologia vem para tentar inibir ou retardar isso aí, ok? Proteger e destruir micro-organismos. Nós temos muitos alimentos que vêm com uma carga microbiológica de origem. Então, por exemplo, o leite, as carnes, né? Tanto bovina, suína,
pescados, eles vêm já com uma carga microbiana e que a gente precisa trabalhar esses micro-organismos para que também não transfira doença para nós, tá? Prolongar o tempo de prateleira, como eu já tinha falado, melhorar as características, né, ou manter as características organolépticas e higiênicas, né, então a segurança dele também, e aumentar, gente, principalmente o número de produtos disponíveis para alimentação, tá? A gente precisa disponibilizar o alimento, por exemplo, durante todas as estações do ano, todos os meses. Então, por exemplo, lá em Manaus, né, vocês acham que, né, morango, como que eles têm acesso a morango fresco, natural? É mais difícil, tá? Agora, uma geleia de morango já possibilita ter isso, né, de forma mais fácil, tá? Então, para isso que a tecnologia vem. E aí, sabendo disso, como que vocês acham que os métodos de conservação atuam nos alimentos? Segundo suas. Não sei. Não sei. Ninguém dá nada? Sei do sal que ele vai tecnicamente tirar um pouco d'água para que demore mais tempo, mas os outros eu não sei. Perfeito. A ideia é essa mesmo, gente. Você causar mudanças nesses alimentos, tá? Esse exemplo que a Milena deu, o que faz? O sal, ele desidrata, ele puxa a água. A água, ela é um item necessário, por exemplo, para o desenvolvimento microbiano. O bichinho, quando vocês viram lá em microbiologia, ele precisa de água, de alimento e de temperatura. Os alimentos, né, tem em abundância tudo isso aí, tá? Então, a partir do momento que você colocou o sal, você tirou a disponibilidade dessa substância que é essencial para a sobrevivência, a reprodução desse micro-organismo, então, automaticamente você, né, introduziu aí uma substância que vai conservar mais o alimento. Você mudou ele drasticamente. Então, por exemplo, uma uva, você secou ela, você retirou a água, tá? Ela vai ter uma durabilidade maior, ok? O que é importante, gente, é isso aqui, ó. Os fatores para a escolha do melhor método de conservação, tá? Então, por isso que é importante que a gente vai precisar conhecer o alimento. Porque a partir do momento que a gente conhece o alimento, né, e como que ele se deteriora e quais as características que fazem ele deteriorar, a gente consegue combater. Então, por exemplo, né, luz, oxigênio, reações químicas e micro-organismos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem básico. O azeite de oliva, tá? O azeite de oliva, ele é um óleo, tá? Que é extraído das azeitonas. Tem o azeite de oliva extra virgem, que é aquele oriundo da primeira prensa, de forma fria, né? E tem os outros azeites, né, virgens, que são oriundos de outras prensas, né, de prensas secundárias com aplicação de calor. O calor, ele desnatura várias substâncias do óleo. Só a prensa, né, dessa azeitona vai produzir um azeite com uma qualidade, com várias substâncias, né, que são benéficas ao organismo humano. Mas isso precisa se manter. Então, quando a gente vai no supermercado e vê lá o azeite de oliva extra virgem,
num vidro âmbar, né, que é aquele vidro mais escurinho, né, lacrado, o que a gente está fazendo com aquela embalagem ali? A gente está protegendo o produto da luz, do oxigênio, de micro-organismos, tá? Para que não aconteçam o quê? Reações químicas que favoreceriam, né, no caso do óleo, a saturação, né, desse óleo, e ele perderia essas características que são essenciais, que são básicas dele, ok? Então, é importante, por isso que é importante a gente conhecer os alimentos e como ele se comporta em diferentes situações, tá? Os fatores que influenciam na decomposição, né? A atividade de água, né? Como a Milena falou, usar um componente para retirar, né, a água livre do alimento. O pH, o potencial de oxirredução, então o potencial, né, que aquele alimento ou absorve oxigênio ou perde oxigênio, né? Moléculas de oxigênio. Constituintes dos alimentos. Então, aquele alimento, ele é rico em quê? Em proteína, em carboidratos? Ai, que susto. Chegou a minha pequena aqui, gente. Desculpa. Só um pouquinho, gente. Senão eu não consigo. Tem que Oi, bebê linda! coisas de mãe, tá, gente? Depois aparece na nossa gravação. Então, gente, eu estava falando da composição dos alimentos, né? Então, um alimento que ele é rico em carboidrato, em proteínas. Vocês lembram lá em microbiologia? Os bichinhos, os micro-organismos gostam mais de quê? De alimentos ricos em proteínas, tá? Então, isso faz diferença, tá? A temperatura ambiente, né? Como que a temperatura, né, do ambiente ele vai se manter, né? Vai propiciar o desenvolvimento microbiano. Aqui na nossa região, né, vocês já sabem. A umidade relativa. Então, tem alguns alimentos que absorvem essa umidade, tá? E a partir do momento que ele tem mais água livre, você tem o desenvolvimento também microbiano, tá? A luz e a atmosfera, né? Então, a gente também, às vezes, trabalha mudando essa atmosfera. E aí, gente, como controlar esses fatores? Todos esses fatores que eu passei para vocês. É uma pergunta, gente. Com as coisas que você citou, por exemplo, o vidro mais escuro para evitar a luminosidade, tampas lacradas para evitar o oxigênio, envase para evitar também o oxigênio, tecnologia. Ok. Utilizando, gente, alguns critérios que a gente combata todos os fatores que propiciam essa deterioração. Então, né, aplicando calor, frio, embalando esse alimento para que você, né, diminua as trocas, né,
diminua a disponibilidade de oxigênio. Então, tudo isso vai possibilitar o controle desses fatores que aceleram ou não a deterioração ou a maturação natural do alimento. E aí, gente, agora é uma pergunta bem importante para o nutricionista, né? Para gente que trabalha também com alimento. Quais os efeitos do processamento nos alimentos? Né? Aí a gente começa a entrar naqueles conceitos, né? De processado, de ultraprocessado, de multiprocessado, né? São vários conceitos que a gente já ouviu aí, já ouve, né? Que está presente no nosso dia a dia e que a gente precisa ter para a nossa prática profissional, para orientar o nosso paciente, o nosso comensal, sobre esse tipo de produto, né? Se é bom, se é ruim, enfim. Então, quais os efeitos que vocês acham que esse processamento causa nos alimentos? E aí? Carla, o que você acha? Vou começar a pontuar. Paloma, Camila, Kathleen, o que vocês acham? Vou começar a avaliar, hein? Qual que é a pergunta, professora? É essa que está na sua tela, eu espero. É que eu não tô vendo, tô pelo celular aqui, tá ruim para ficar vendo toda hora. Então, quais os efeitos do processamento nos alimentos? Talvez prolongamento de vida útil na prateleira? Ok. Mudança na sua estrutura ou composição nutricional. O que mais? Pode ser perca de nutrientes, elevação de sódio, de açúcar. Ok. Você tem, né, uma perda de nutrientes, né? Não tem como, né? Isso não acontecer, né? E você altera principalmente, né, características importantes, como textura, sabor e aroma, a cor dele, tá? Então, a escolha do tipo de método de conservação, ele deve permear quais sejam as alterações menos bruscas, vamos dizer assim, para os alimentos, tá? As empresas, as indústrias de alimentos, elas perceberam que o cliente, que o consumidor, né, no caso, ele está muito em busca disso, né? E aí elas antes não se importavam tanto com isso, mas nos dias de hoje há uma preocupação bem grande, bem importante sobre isso, né? E aí você precisa realmente levar isso em consideração, e aquele método que traz menos prejuízo ao alimento em todos os sentidos, ou a combinação de métodos, né, às vezes aplicado de forma mais branda, melhora esses efeitos, né, negativos, vamos dizer assim, nos alimentos, tá bom? E aí a gente começa, né, a verificar a importância da tecnologia, porque ela é a técnica, o estudo dos alimentos, né, e de como transformar esses alimentos, tá? É a ciência, gente, e a engenharia para produção, processamento, embalagem, distribuição, preparação e uso dos alimentos, tá?
Então, percebam que a tecnologia ela é aplicável em todas as fases do processamento de alimentos, tá? Então, desde o campo até a mesa, nós podemos aplicar métodos tecnológicos para a conservação dos alimentos, para melhoria das características dos alimentos, para daí você ter, né, um alimento com todas aquelas características que a gente já falou, né? Uma boa vida de prateleira, a boa disponibilidade dele durante vários meses do ano, tá? Com uma qualidade e segurança importante. Então, né, os objetivos dela, da tecnologia, principalmente, é essa vida útil, né, essa diversificação dos alimentos e, principalmente, gente, aproveitamento dos alimentos, tá? Aproveitar todas as partes dos alimentos. Então, hoje a indústria também percebeu isso, que o consumidor, ele quer cada vez mais, ele busca cada vez mais um alimento que tenha todas as suas partes íntegras, mantidas, com qualidade, com segurança, e os seus nutrientes também, tá? Essa imagem é bem clássica, gente, e a tecnologia, ela é bem culpada disso aqui, né? Porque você tem, né, um produto industrializado, né, que substitui, né, o natural, o in natura, e só que, né, essa imagem, ela reflete a questão do uso de forma, né, irracional por conta, né, do aumento dos índices de obesidade, né? Então, eu não sei qual que é a direção nessa figura de quem é mais irracional aqui, né? Enfim, deixo a critério de vocês saber disso. Eu não vou me prolongar aqui a questão da história, né, da tecnologia. Então, é a questão da evolução da indústria mesmo, começou em séculos passados, né, e até os dias de hoje, né, a indústria alimentícia, ela é uma indústria que está em constante inovação, né? Todos os dias, se você for no supermercado, você tem um produto novo, né? Você tem situações que te proporcionam o acesso a um alimento diferente, de uma forma diferente, tá? Então, né, a evolução da tecnologia de alimentos, ela acompanhou, né, o desenvolvimento da indústria, né, como um todo. E como que é atualmente, gente? Né? Hoje, você tem a questão daquilo que eu já falei, né? A busca por métodos mais brandos de conservação dos alimentos para colocar no mercado uma variedade maior de alimentos, mas que sejam mais íntegros, com um valor agregado bom, não só de quando a gente fala em valor de custo mesmo, mas também, né, um valor nutricional agregado nisso aí. Os produtos alimentícios, né? Eles são obtidos, né, após o processamento da matéria-prima, né? Então, você sempre tem uma matéria-prima e eles resultam da sequência de operações unitárias ou reações químicas que podem alterar ou não as características e a composição desse alimento. Então, vamos voltar lá para a uva passa, né? A matéria-prima da uva passa é o quê? Uva. A uva. Passou por uma operação. Qual que foi a operação? Desidratação? A desidratação. Essa desidratação, ela retirou a água, né, desse alimento e alterou as suas características sensoriais, organolépticas, tá? E, com certeza, a sua composição nutricional. Vocês já tiveram curiosidade para saber a diferença
de nutrientes de uma uva in natura e de uma uva passa? Não, né? Ainda não. Então, depois vocês vão olhar. Tá? É claro que assim, né? Não é só desidratação. Dependendo da indústria, ela adiciona açúcar, alguma outra coisa, tá? Mas algum aditivo. Mas, teoricamente, né, é importante que vocês saibam essas diferenças, tá? Então, nesse caso aí, aconteceu o quê? Né, uma operação unitária, que foi a desidratação, tá? Que provocou essas reações e essa alteração no alimento, tá? Você tem alguns produtos alimentícios que são considerados industrializados, mas que não sofreram nenhum tipo de alteração, né? São aqueles alimentos que são, por exemplo, embalados in natura, né? Os minimamente processados. O que vocês entendem por minimamente processados? Já ouviram falar em minimamente processados? Sim, eu entendo que são aqueles produtos que tiveram poucas alterações, adição de sal, de gordura para conservar. Não. Não? Não. O próprio nome já fala, né? Foi minimamente processado, né? Então, por exemplo, quando a gente vai no mercado e vê uma fruta descascada e sem semente, é considerado minimamente processado. Quando a gente vê... Carne moída. Oi? Talvez uma carne É in moída. natura, né? Isso. A carne... Não, carne nunca é minimamente processado. A carne, ela é um produto naturalmente industrializado, tá? Mesmo a carne que a gente compra no açougue, ela passou por um processo tecnológico, vocês vão ver, tá? A gente não... É claro que assim, né? Não pode consumir a carne do animal que foi abatido imediatamente, tá? Ela precisa de um tempo para ela se transformar em carne, tá? Vixe, Ana, eu fui criada na fazenda, a gente matava o boi e comia no mesmo dia, né? Algumas partes. Eu fui criada assim, né? Mas, como, né, eu falei em outro, eu sou sobrevivente, né? Não tive nenhuma doença, não morri, tô aqui, né? Muita gente também tá aqui, né? Mas os riscos são grandes. Então, são aqueles que sofreram minimamente algum processo de industrialização. O fato de você embalar ele, né, por exemplo, você descascar um produto e embalar ele, ele já é considerado minimamente. Mas a gente vai aprofundar isso mais para frente. E você tem, né, aqueles produtos com pequenas modificações, né, que é esse o exemplo que eu já dei para vocês, da uva passa, né, que você só tem uma retirada de uma substância de ordem física, né, então alimentos secos, desidratados, resfriados, congelados, tá? E você já tem aquele com grande modificação, né, que precisam de um processamento para até terem um nome, né? Então, por exemplo, os enlatados, os defumados, né? Eles têm uma alteração físico-química bem importante e uma adição de macronutrientes. Então, por exemplo, os alimentos embutidos, defumados, para ele ter aquela característica, ele precisa ter uma adição de uma certa porcentagem de gordura. É natural ao processo tecnológico produtivo dele. Não tem como eu ter uma linguiça, uma salsicha, se eu não estiver adicionando gordura, tá? Até para dar a estabilidade dele, ok? Então, né, você tem grandes alterações. E essa aqui, né, é uma imagem bem também que a gente encontra bastante, talvez de uma outra forma, né? A questão do
in natura, do processado e do ultraprocessado. Então, você tem um abacaxi in natura, ele foi processado em abacaxi em calda, né? Utilizou calor e açúcar. E você aqui, você pegou a calda e ainda desidratou e ele ficou suco de abacaxi em pó, tá? Ou a espiga de milho foi embalada em conserva, também utilizando calor e alguns solutos, né? E depois ele foi extrusado e se transformou no snackzinho, né? Que muita gente gosta. O peixe, né? Ele foi enlatado, adicionado azeite, e aqui ele foi, né? Um outro produto, empanado, né? Um steak de peixe, por exemplo. Então, você tem isso aqui, e isso aqui que a gente precisa conhecer o processo dele para que a gente possa fazer as melhores escolhas, tá? Dúvidas até aqui, gente? Não. Tranquilo? Então, também uma outra, né, imagem, né, que divide, classifica os alimentos, né, in natura, os minimamente, né, os processados e os ultraprocessados ou multiprocessados, que agora a gente vê também esse nome. E aí, gente, nós temos aquilo que a gente chama de estabilidade dos alimentos, tá? Então, como ter estabilidade? Como manter essa estabilidade, tá? É o grande desafio, né, da indústria de alimentos. Então, quando a gente fala em conservação de alimentos, em manter essa estabilidade, a gente fala em inibir ou retardar o desenvolvimento, né, microbiológico e enzimático. Proteger esses alimentos e destruir os micro-organismos. Aumentar a vida de prateleira desse produto, desse alimento. Melhorar as características dele, né? Tanto higiênicas quanto sensoriais. E aumentar a disponibilidade deles. Então, você tem essas mudanças drásticas, né? Por exemplo, uma esterilização, uma desidratação. Você pode também haver uma interação entre os próprios componentes dos alimentos, tá? E que isso pode ocasionar uma alteração dessas características sensoriais e muitas vezes e principalmente nutricionais, tá? Então, a tendência hoje é você combinar mais de um método de conservação para manter essa estabilidade, para você ter um processamento mínimo, tá? E aí, né, você tem o uso de mais de um método e também o desenvolvimento bem importante de diferentes tipos de embalagens, tá? Embalagens de vários materiais que protegem os alimentos e mantêm essas características, essa estabilidade desses alimentos, tá? E aí, a gente precisa trabalhar com esses fatores que a gente já falou, tá? Que são esses os fatores que alteram os alimentos, tá? São eles que são características importantes que a gente precisa considerar, né? No sentido de quê? De conservar e desenvolver novos métodos, né? De conservação. Então, aqui nesse ponto, a gente chega no momento em que a gente precisa conhecer o alimento, né? Os seus fatores intrínsecos, que são deles mesmos, né? E os fatores extrínsecos, né? Que são do meio ambiente. Então, quais são os fatores intrínsecos? Desculpa. Atividade de água. O que é essa atividade de água? É a atividade livre, a água livre do alimento, que está disponível para determinadas reações
ou para micro-organismos. O pH daquele alimento, o potencial de oxirredução, os constituintes desse alimento. E quais são os extrínsecos? A temperatura, a umidade, a luz, a atmosfera. Tá? Falando de cada um deles de forma mais específica. Então, a atividade de água. Nós temos uma atividade, uma porcentagem, né, um intervalo em que é necessário ter essa quantidade, essa concentração de água para que reações enzimáticas elas ocorram, tá? Às vezes, a maioria das vezes, enzimas do próprio alimento, tá? Ou que são provenientes de micro-organismos que são também naturais a esse alimento, tá? A decomposição de gorduras. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do azeite de oliva, dos óleos, né? Você tem reações, né, que são naturais, né, do ciclo da gordura. Então, são reações que ocorrem naturalmente com o tempo. A gente tem como retardar essas reações, mas é inevitável, tá? O escurecimento. Você tem um escurecimento que não é benéfico para o alimento. Então, por exemplo, lembrei do leite condensado. Quem já abriu uma lata de leite condensado e ele estava mais firme e mais escurinho, tá? Então, ocorreu uma reação enzimática natural, né, do alimento, que ali tem leite, tem açúcar, né? E que esses ingredientes reagiram entre si e provocou aquele escurecimento. Naquele momento, não foi positivo, né, para aquele produto. Mas a gente tem alguns escurecimentos que são positivos. Por exemplo, de alimento industrializado, você tem o açúcar, não o açúcar, mas, por exemplo, a carne, né? Quando ela adquire aquela cor amarronzada, né? Aquilo ali é benéfico, tá? E aquilo ali é ocasionado por uma reação entre a gordura, o calor e outras enzimas, ok? A oxidação lipídica, né? Você tem uma atividade de água baixa, né? Você tem um alimento que geralmente rico em lipídios, tá? Em que você tem uma atividade baixa de água e acontece essa oxidação lipídica. Acontece também a desnaturação de proteínas, também em alimentos com atividade de água muito baixa, tá? E aqueles alimentos que têm uma atividade de água menor que 0,6 são aqueles alimentos que são considerados microbiologicamente estáveis, ok? E aqui nós temos um quadro, né, onde você tem, né, as diferentes atividades de água, né, e como que eles atuam em diferentes concentrações, tá? Mas isso varia, gente. Você encontra tabelas e tabelas. O pH, gente, desculpa. Vocês viram lá em microbiologia que vocês têm, né, bactérias, micro-organismos que se desenvolvem em intervalos de pH, né? Então, você tem bactérias, né, que se desenvolvem em pH ótimo entre 6,5 e 7, né? São as bactérias. As assépticas e láticas desenvolvem pH menor que 4,5, né? Então, gostam de pH ácido. Às vezes, o ácido, né? Ele é muito utilizado na indústria de alimento para conservação, né? Então, as conservas, né? Você adiciona o ácido, mas
determinados micro-organismos podem atingir esses alimentos, né? As leveduras, né? Tem as fermentativas que acontecem, né? Gostam de intervalo entre 4 e 4,5, e tem aquelas que formam uma película, que são aquelas presentes em alimentos ácidos, né? Essa película é aquela, é natural, a gente não vê, viu, gente? Mas são formados por micro-organismos que acabam ficando mais na superfície e acabam alterando os alimentos, tá? E alimentos pouco ácidos, né, com pH acima de 4,5, onde você tem, né, o desenvolvimento de micro-organismos anaeróbicos. O principal, né, de grande importância é o Clostridium botulinum, né, que a indústria de alimentos, principalmente a de conserva, ela rebate, né, atua bastante porque é um micro-organismo, né, considerado letal, ok? Ana, eu não estou entendendo onde você quer chegar, porque você está falando da atividade de água, do pH, e vai para frente. Aonde que isso entra na tecnologia? Se eu tenho um alimento que tem um pH dele natural, né, entre 4,5 e 7,5, eu sei que esse alimento ele tá propício ao desenvolvimento de bactérias, ou de fungos, ou de leveduras, dependendo do intervalo do pH. Então, o método de conservação que eu tenho que aplicar nesse alimento com essa característica de pH é um método que o quê? Que altere isso aqui, ou que aumente o pH, no caso, né, das bactérias, ou que diminua. Dessa forma, eu vou estar protegendo o alimento de micro-organismos que ocorrem mais naquele tipo de alimento, ok? Para tentar deixar mais claro para vocês. Aqui um outro quadro, né, onde a gente vê, né, os diferentes intervalos de pH, os alimentos e os micro-organismos que são mais frequentes nesse tipo de alimentos, ok? O potencial de oxirredução, às vezes as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade quando a gente fala dessa características. Então, o que ela é? Ela é a capacidade, né, de ganhar ou de perder elétrons, né? Quando há uma redução, há uma perda de elétrons. Quando há uma oxidação, você ganha elétrons. O próprio nome já fala, né, gente? Oxigênio, oxirredução, tá? Também vai depender das características do alimento e do acesso dele ao oxigênio. A oxirredução, ela é uma reação que acontece de forma bem natural nos alimentos, tá? E ela é uma reação, gente, que é bem evitada com a utilização de embalagens, tá? E da adição de alguns ingredientes, tá? Você tem também alguns micro-organismos que acabam potencializando essa oxidação, tá? Então, você também é importante você conhecer esse intervalo para que você também possa, né, ativar isso aí, ok? Então, o potencial de oxirredução, ele é definido, né, do contato do alimento com o oxigênio, né? E a atmosfera e a resistência desse alimento em alterar, né, esse potencial de oxirredução. Então, por exemplo, vamos dar o exemplo, eu sempre dou o exemplo da batata. Quando a gente descasca uma batata, né, e deixa ela naturalmente, né? Questão de minutos, ela começa a escurecer. Se eu pego essa batata e descasco ela e coloco ela em imersão na água, eu evito esse escurecimento, tá?
O que aconteceu com esse o que aconteceu quando eu coloquei a batata lá dentro da água, tá? Eu diminuí a disponibilidade de oxigênio. Ana, mas H2O também tem oxigênio, né? A fórmula H2O, tá? Mas ele tá menos disponível do que o O2, tá? Então, tudo isso faz diferença, ok? Tudo bem, gente? Eu tô falando grego, vocês ficam quietos. Só tô vendo a Jocineia. Quem mais? Tá todo mundo entendendo tudo? Tranquilo? Gente, vocês querem parar um pouquinho? Querem dar um intervalo, ir no banheiro? Por mim tá tranquilo, prof. Se quiser continuar. Ok. Os constituintes dos alimentos, gente, aquilo que a gente já falou, né? As concentrações desse alimento, um alimento proteico, né? Rico em lipídios, açúcares, enzimas, tá? E ele vai definir o tipo de decomposição, né? Ao qual o alimento ele está sujeito, tá? E, como a gente já comentou, os micro-organismos, eles têm preferências por determinados nutrientes, tá? Então, aqueles alimentos que são ricos, né, fontes de carbono, nitrogênio e vitaminas, né, eles são mais atingidos por diferentes micro-organismos. Então, por exemplo, o Clostridium. O Clostridium, você não vê ele, né, muito frequentemente em carnes, né? Ele é mais frequente em vegetais, que são ricos em carboidratos, tá? As pseudomonas, né? Acontecem mais em alimentos ricos em sais, álcoois, tá? Então, isso vai determinar bastante. A questão das bactérias, gente. Como eu falei, nós temos micro-organismos que são naturais aos alimentos e aqueles que atingem os alimentos. Então, se vocês lembrarem lá da microbiologia de alimentos, né, vocês têm essa curva, né, do crescimento microbiano. Então, independente se o micro-organismo ele é natural do alimento ou ele foi adicionado ao alimento, você tem sempre esse comportamento. Então, o micro-organismo ele está, né, num número X, e aí, quando ele está no alimento, ou ele atinge o alimento, ele começa a consumir o substrato que ele precisa, né? E aí ele começa a se reproduzir. Chega um momento em que o substrato e as características que ele precisa para se reproduzir cessa, e aí ele para, né, de se reproduzir. O número que nasce é o mesmo que morre, porque aí começa a haver uma concorrência. E aí você começa a ter o quê? Você começa a ter uma morte desses micro-organismos, ok? Então, você tem, né, a questão do tipo, né, desses constituintes dos alimentos e a questão, né, dos micro-organismos que têm preferência por determinados tipos de nutrientes presentes nos alimentos. A temperatura, né, nós moramos num país tropical, né, mas nós temos micro-organismos que se desenvolvem em muito frio, né, bactérias, bolores e leveduras. Os mesófilos, que são a maioria das bactérias, né, que são aquelas mais comuns por aqui, né, que se desenvolvem nas temperaturas que a gente tem todos os dias, vivencia todos os dias aqui. E, né, os termófilos, que precisam de uma temperatura um pouquinho maior, né? E que são geralmente formadores de
esporos, tá? Bastante atenção que alguns micro-organismos, ao se reproduzir ou, né, quando presentes no organismo, desenvolvem toxinas e também atividades enzimáticas e também provocam a oxidação lipídica, né, o resultado do processo de reprodução deles. A umidade relativa, né? A umidade relativa, gente, ela contribui para o aumento da atividade de água. Então, por exemplo, você tem lá a batata Ruffles que a gente compra, né? Se você abrir o pacotinho dela e deixar esse pacote aberto, essa batata, tá? O que vai acontecer? Ela vai absorver a umidade do ambiente. Por quê? Porque a batata, nesse caso, quando abriu, ela tem uma concentração de água bem menor do que o ambiente. E qual que é o sentido que acontece nesse caso, né? O componente que está em menos quantidade vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Então, se eu tenho mais água, mais umidade relativa, essa batata frita, ela vai absorver essa água que está no ambiente e alterar suas características. Ela vai deixar de ser crocante, né? Ela vai ficar mais amolecida, ok? Essa umidade, ela possibilita o crescimento do micro-organismo, primeiro na sua superfície e depois, né, no seu interior. E, nesse caso, os cereais, né, eles estão bastante suscetíveis, porque como, né, a água ela vai do meio mais para o meio menos, então esses cereais acabam absorvendo essa umidade relativa do ambiente. E as carnes frescas, né? Quando a gente tem a perda dessas águas, a gente tem o contrário, né? As carnes, elas são ricas em águas, em seus sucos, né? E você acaba perdendo essa água para o ambiente e você tem o desenvolvimento aí de micro-organismos que gostam de baixa, né, umidade, de baixa atividade de água. A luz que propicia, como a gente já falou, comentou a partir dos exemplos que a gente deu, né, a oxidação lipídica desses óleos, a oxidação do leite também, né, e você tem também uma perda, né, de água, uma evaporação natural, e que acaba alterando as características, alterações dos pigmentos. Então, quando a gente fala de rancificação, né, por exemplo, isso acontece muito com as margarinas, as manteigas, né, quando ficam muito, né, em potes abertos ou transparentes, vocês têm essa mudança, né, de cor por conta dessa luz que propiciou também as oxidações, né? A vitamina A e a riboflavina, que são bem sensíveis à luz e acabam se perdendo, tá? E a perda da cor em carnes. Então, com o tempo, a carne ela vai ficando com aspecto, né, bem escurecido por conta da oxidação que essa luz, associado a outros fatores também, gente, que propiciam isso aí. A atmosfera, né? Você tem um menor teor de oxigênio, e aí você tem um crescimento diminuído das bactérias, né? Gram-negativas, né? Aeróbias, principalmente as pseudomonas, e aumento do crescimento das gram-positivas, né? As anaeróbicas facultativas, que são lactobacilos. Então, né, a indústria se aproveitando disso, por exemplo, nós temos produtos em que esses micro-organismos são benéficos, né? Os leites fermentados são exemplos disso aí, tá?
E quando você tem um maior teor de oxigênio, são tóxicos para a maioria dos micro-organismos. Então, você pode mudar a atmosfera desse produto e propiciar ou não o desenvolvimento desses micro-organismos que são que esses alimentos são mais suscetíveis, ok? Quando você também tem uma alta concentração de CO2, você diminui, né, a atividade de enzimas, alterando a função da membrana celular. Então, você altera o metabolismo desse micro-organismo. Por exemplo, você tem muito a mudança, a alteração da atmosfera no armazenamento de frutas, né? Porque você retarda o processo de maturação. As frutas, as hortaliças são organismos vivos que respiram. O processo de respiração, né, de trocas gasosas, faz com que o processo natural de maturação dessas frutas e hortaliças aconteçam, tá? Então, quando você diminui a disponibilidade desse oxigênio e talvez aumente a concentração de CO2, você diminui, né, essa maturação, essa velocidade na maturação natural, tá? Então, você consegue melhorar isso aí, ok? E como que a gente controla esses fatores, tá? Você sempre conhecendo o micro-organismo, o alimento, você pode, e o objetivo do desenvolvimento do produto que você quer, você pode trabalhar em diferentes fases do processamento desse alimento. Então, por exemplo, você pode fazer um pré-tratamento. Já ouviram falar, já até devem ter feito, né? O branqueamento, por exemplo. Né? O que é o branqueamento? Nada mais é que a redução da carga microbiana inicial, né? Então, o branqueamento você faz, né? Após fazer uma higiene e sanitização desse alimento, e aonde, dependendo do tipo de alimento, você aplica um calor durante um tempo e resfria esse alimento imediatamente. Então, esse processo, você reduz essa carga microbiana. Você tem essa mesma ideia, por exemplo, na pasteurização de leites. Então, o leite, para ser pasteurizado, ele precisa ser aquecido a uma dada temperatura, e não é muito alta, e resfriado imediatamente em poucos segundos. Então, só esse fato, né, só essa atividade você consegue diminuir, né, essa carga microbiana, né, não só inicial, mas importante também, como é o caso do leite. E você tem métodos, né, inibidores, né, por exemplo, de fatores intrínsecos que a gente já falou, né, controle de umidade, a indústria alimentícia, muito uso de aditivos, né, uso de agentes biológicos também, né, leveduras, bactérias também benéficas, tá? O processo asséptico mesmo, né, de esterilização desse alimento com o uso de gás, com o uso de outras substâncias, tá? Também outros fatores extrínsecos que podem ser utilizados, né, para alterar esses fatores, né, para controlar esses fatores. O uso do frio, né, baixa umidade relativa e o invase em atmosfera modificada. A nossa batatinha, né, que a gente gosta, que eu já dei o exemplo, o pacotinho dela é sempre bem estufadinho, né? Ali você utilizou uma embalagem, né, que protege o alimento da luz e você adicionou um gás que evita que haja trocas, né, absorção de umidade, no caso, e que você mude as características organolépticas desse alimento, característico dele, né? Você tem métodos, gente, chamados letais, né?
que são métodos geralmente por calor, né? Quando você aplica o calor, onde você tem a desnaturação de vários nutrientes, né? Você tem o controle dos fatores, né? A melhora de todas as características, mas você tem uma perda importante, né? De alguns nutrientes. E você também tem métodos físicos, né? Como a filtração, a centrifugação esterilizante, que são feitas em equipamentos, né? E que acabam também, né? Eliminando de forma completa os micro-organismos, mas também, né, acaba se perdendo muitos nutrientes, tá? As fases de acabamento do produto, né, geralmente o resfriamento, o exemplo que eu dei, né, do leite, então o processo de esterilização do leite, de pasteurização, o resfriamento, você já está na parte final, né, do processo produtivo do leite, tá? E a questão, né, do uso de embalagens, de técnicas de envase herméticas, né? A questão do vácuo, né, da utilização do vácuo, enfim. É importante, gente, também a gente trabalhar com barreiras biológicas, a concentração salina do produto, que a Milena até deu exemplo, né? E presença de substâncias inibidoras. Essas substâncias inibidoras, às vezes, podem ser micro-organismos que concorrem com micro-organismos que talvez são naturais ou que são mais comuns naqueles tipos de alimento, tá? E os efeitos, né? Alguns efeitos que a gente conhece, que a gente já falou, né? A textura, então você tem a perda da umidade, gordura, você tem a formação e a quebra de emulsões e géis, você tem a hidrólise de carboidratos e proteínas. Então, tudo isso, todas essas alterações faz com que, né, você influencie na textura desse alimento. Então, ele perde a crocância, ele fica amolecido, ele fica pastoso, grudento, enfim, tá? Você tem uma alteração no sabor e no aroma, né? Você tem perda de compostos voláteis, por exemplo, durante a utilização do método, geralmente por calor, né? E a formação de compostos aromáticos, benéficos ou não, né? Então, por exemplo, a reação de Maillard, que é uma reação química potencializada pelo calor, pode ser benéfica, mas também pode ser maléfica. Benéfica, por exemplo, vocês vão ver na elaboração de leite em pó, mas não é muito benéfica, não é benéfica, por exemplo, no exemplo que eu dei do leite condensado, tá? A cor, pigmentos naturais, né, que são destruídos pelo processo térmico, né, onde também há mudança de pH, oxidação, o escurecimento enzimático, dei o exemplo da batata, né, que acontece essas alterações, tá? Você tem também, né, a questão da alteração das características nutricionais, né? Você tem a separação não intencional de nutrientes solúveis em água. Então, quando você acaba utilizando, por exemplo, em embutidos, por exemplo, onde você utiliza muita a água para fazer, você acaba perdendo muito, né, no processo, né, de minerais e as vitaminas. O processo térmico, que é um processo muito utilizado, né, para conservação, mas você tem, né, várias consequências para o alimento. Então, você tem a gelatinização do amido, por exemplo, você tem destruição de compostos, né, talvez antinutricionais, nesse caso é uma alteração benéfica, mas você tem destruição de vitaminas termoláveis e a redução do valor biológico dessas proteínas. E a oxidação, que a gente já falou também, que, né,
faz com que algumas vitaminas também sensíveis ao oxigênio se percam durante o processo, tá? Eu gosto bastante desse gráfico, gente, porque ele representa bastante aquilo que a gente vai ver ao longo da disciplina. Então, você tem, né, o valor nutritivo do alimento e como que os métodos de conservação, eles influenciam no valor nutritivo dele, com o tempo, tá? Então, por exemplo, um alimento fresco, que não foi refrigerado, né? Ele tem uma durabilidade de dias e o valor nutritivo dele acompanha essa queda. Nós temos o alimento fresco refrigerado, que ele tem uma durabilidade maior, né? Mas ele vai perdendo também um pouco de nutrientes à medida que ele vai, né, alterando as suas características, vai maturando, né, vai deteriorando. E aí você tem o alimento que é esterilizado e congelado. Então, esses dois métodos, vocês verificam que você tem uma durabilidade maior e a perda de nutrientes é bem menor. Então, né, e isso, né, generalizando, né, dos diferentes tipos de alimentos. Então, tá aí, né, porque a indústria, ela se preocupa tanto em escolher o melhor método de conservação para que o alimento, ele sofra menos, cada vez menos, ok? Aqui um outro quadro onde a gente vê as porcentagens de perda, né? De acordo com os métodos de conservação por calor, né? Então, você tem as perdas das vitaminas, né? Geralmente, as vitaminas, elas são termosensíveis, né? E acabam se perdendo. E aí, aqui, o azulzinho, né? São métodos que acabam utilizando temperaturas mais altas e, consequentemente, acabam, né, se perdendo bastante essas vitaminas, tá? E aí, né, como eu falei lá no início, o que a indústria quer, né? Ela tem utilizado métodos, a combinação de métodos, né, para melhorar essas características e diminuir todas essas perdas e essas reações. Então, são as chamadas tecnologias de barreiras, né? Onde você tem essa combinação de um ou mais métodos de conservação. O melhor exemplo disso, para que fique claro para vocês, são os produtos defumados, né? Onde você geralmente adiciona um soluto, que é o sal, e depois aplica-se calor. Você também tem os compostos químicos, né? Os aditivos, né? Os nitritos, os nitratos, que são adicionados naturalmente nesses alimentos e que acabam conservando, né? E também adicionando alguns nutrientes, alguns bons, outros nem tantos, tá? Os vegetais fermentados, onde você tem, né, adição também de sais, né? E onde isso aí há o controle da população microbiana, mas depois você passa por um processo de envase, né? As latas, né? Essas de forma hermética, né? E depois a pasteurização disso aí, ok? Onde você utiliza vários métodos combinados. Sempre deve-se levar em conta o tipo de micro-organismo mais provável, né? Para a escolha dos melhores métodos, né? Combinados. E também vai depender do tipo de substrato que o alimento proporciona ao micro-organismo. Por quê, gente? Para que vocês entendam. A indústria alimentícia, ela sempre trabalha com a probabilidade do produto dela ser contaminado, tá? Então, ela sempre vai trabalhar com micro-organismos
mais provável e a sua contagem que não é permitido e que causa alguma letalidade às pessoas, ela vai considerar aquilo ali e ela vai trabalhar para eliminar esses números, o micro-organismo e a quantidade que ele ficaria, né, inicial no alimento. Então, ela sempre vai trabalhar dessa forma. E aí você tem, né, várias barreiras que são consideradas. Você tem barreiras físicas, né, embalagens ou energia eletromagnética que podem ser aplicadas, altas e baixas temperaturas, a atmosfera modificada com a utilização de CO2, ozônio, outros tipos de gases. Você tem barreiras que podem ser derivadas de micro-organismos, né, as chamadas bacteriocinas, que a gente vai falar um pouquinho delas, culturas protetoras, a flora competitiva, já comentei com vocês, e barreiras físico-químicas, onde vocês trabalham, né, outros gases, baixo pH, oxigênio, baixa atividade de água e baixo potencial, né, de potencial redox, né, de oxirredução. O que são as bacteriocinas que eu comentei, né? São proteínas que são sintetizadas no ribossomos e liberadas no meio extracelular e que apresentam uma ação bactericida ou bacteriostática, principalmente sobre bactérias gram-positivas, tá? Principalmente em micro-organismos importantes na indústria alimentícia, que são a listeria, o clostridium, o bacillus e os staphylococcus, tá? Elas também são efetivas mesmo em baixas concentrações, tá? Então, não se precisa de muitos dessas bacteriocinas para que elas desempenhem o seu papel. É uma tendência muito grande a utilização dessas substâncias porque elas são cultivadas, né? Elas são, muitas vezes, micro-organismos produzem essas bacteriocinas de forma natural e vocês acabam se utilizando, produzindo um alimento com menos impacto, né? No produto final. Tá? E quais são os métodos de conservação que a gente vai falar, né, ao longo da disciplina? Nós temos os métodos químicos, que é a cura, a defumação, a salga, a adição de aditivos, e os métodos físicos, que é a utilização do calor, né, do frio, né, da cadeia do frio, que é muito utilizada, e a gente vai esmiuçar cada um deles. Alguma dúvida, gente? Falei demais, né? Não tenho dúvidas por enquanto. Ok. Acredito que ninguém também, né? Ou pelo menos não vai se manifestar agora. Gente, para a próxima aula, eu gostaria que vocês pesquisassem, né? Fazer aquilo que vocês gostam bastante nas redes sociais, tá? E vocês vão pesquisar perfis de produtos industrializados em que eles colocam, né, publicam posts ou outras publicações que definem essa industrialização. Então, vou dar o exemplo, por exemplo, não é para vocês trazerem isso na próxima aula, né, o exemplo que eu vou dar. Então, por exemplo, o suco Prats, né? A indústria Prats, né? Se vocês forem nas redes sociais deles, como que eles utilizam nessa questão da industrialização? Eles exploram essa questão de que, né? O produto deles é a fruta embalada, né? De alguma forma, como que eles exploram essa industrialização, mas de uma forma benéfica, tá? Eu quero que vocês tragam esses posts
né, na próxima aula. A gente vai começar a aula falando deles, tá? Então, vocês podem pesquisar e aí na próxima aula a gente, né, discute, apresenta, vocês apresentam isso aí, ok? Pode perguntar, menina. É só para saber se a gente só vai citar os exemplos ao longo da aula, no início da aula, ou se a gente tem que digitar alguma coisa assim. Não, é só apresentar. Eu quero mesmo só o post mesmo, tá? E aí Tá vocês bem. podem me mandar durante a aula, né? Pode me mandar para que a gente possa, né, colocar para que vocês possam, né, mostrar para todo mundo também. Tá Ok? Ok, gente. Eu já baixei, em algum momento aqui, eu baixei a lista de frequência, tá? E aí a gente vai conversando, ok? Prof, Obrigada. Alguém quer perguntar? é que teve uma hora que a conexão minha caiu, aí pode ser que seja essa hora que baixou a lista de frequência. Mas eu Vai. consegui voltar super rápido. Ok. Eu fico atenta. Tá? Obrigada. Oi. Obrigada. Oi, prof, boa noite. Eu também tive um problema aqui com a internet, que todas as noites, para mim, a internet fica dando queda. Eu não sei como é que vai estar meu nome aí na lista, mas eu consegui rapidão reiniciar. Fabiane Passos. Tudo bem. Obrigada. Tchau, tchau.